Muito bem, são 7h20, confirmando 7h20. Estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quinta-feira. Vamos agora com o quadro Check-up no rádio, aqui no nosso programa, trazendo dicas de saúde para você que está na escuta aí do nosso programa. Quer tirar sua dúvida? O nosso WhatsApp é o 992053030. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Deixa eu antes aqui apresentar o convidado de hoje, que está integrando, o time de sucesso aí de grandes profissionais da Clínica São José, aqui na cidade de Caicó. Cardiologista Dr. Kênio Santos, ele é médico formado pelo FRN 2015, segundo tenente da Reserva do Exército, fez residência médica em Clínica Médica pela USP São Paulo, 2017 a 2019, médico preceptor do internato e residência da Clínica Médica no pronto-socorro do Hospital Universitário da USP em 2019, médico preceptor de residência em Clínica Médica da Secretaria Municipal do Estado de São Paulo em 2019, atuação no pronto-socorro dos hospitais Oswaldo Cruz e Albert Einstein, em 2019, médico plantonista da UTI do Hospital Nipo Brasileiro em 2019, fez residência em cardiologia pelo Hospital Universitário Onofre Lopes em 2020 a 2021, pós-graduação em Medicina do Sono pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, foi aprovado em primeiro lugar no vestibular da UFRN, segundo lugar no vestibular da UFPB e terceiro lugar na UFCG, Tinha 3 opções para escolher onde queria fazer o seu curso, e escolheu inclusive a nossa UFRN aqui no nosso estado, Aprovado em 8 instituições em São Paulo para Clínica Médica e aprovado em 4 instituições em São Paulo para Cardiologia e na UFRN. Com o currículo desse, Dr. Kênio Santos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Olá, bom dia Marcos, bom dia Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, acho que isso é um grande serviço que vocês prestam aqui à população de Caicó e do Seridó como um todo, em relação à informação. Agradeço aí pela sua introdução, talvez eu nem mereça tanto, enfim, o currículo ele reflete talvez o que foi do passado e alguns méritos que a gente conquistou ao longo da caminhada, mas o nosso objetivo é sempre trazer o melhor, o mais atual, o mais novo, em termos de tratamento, diagnóstico para os nossos pacientes, que é o nosso fim maior, Conseguir prestar uma boa assistência médica e trazer bons resultados, para os nossos pacientes. Acho que é isso. Para que o ouvinte possa conhecer um pouco mais, apesar de 2 meses aqui na cidade, a sua história com Caicó já é bem antiga, Isso, na verdade eu voltei há 2 meses, mas inicialmente eu sou filho de Caicó. É engraçado como, apesar de eu só ter nascido aqui, meus pais serem de São Bento, lá na Paraíba, minha família praticamente toda ser de lá, eles têm um apelido, um apelido que virou sobrenome, que são os Carnaúba lá de São Bento, inclusive tem alguns primos meus aqui. Apesar de ter só nascido aqui, sempre que me perguntavam de onde você é, eu dizia que era de Caicó. A naturalidade, afinal, é Caicó. E é engraçado o quanto eu percebi essa identificação das pessoas e esse amor pela cidade, pelo local onde nasceu, pelo Seridó e especialmente por Caicó. Caicó é uma cidade muito cativante. Passei muito tempo longe, fiquei em São Bento praticamente minha vida inteira, mas depois que eu concluí a faculdade, curiosamente, eu voltei para servir no batalhão de engenharia, como você falou, Eu sou segundo tenente da reserva, servi 1 ano aqui como médico, Foi uma ótima experiência, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional. Lá a gente se dedica basicamente a cuidar dos militares e dos dependentes de militares. Então eu tive um contato um pouco limitado com a população, mas na mesma época eu ainda dei plantão no hospital regional, então eu tive um pouco de contato com as dificuldades em termos de estrutura que a gente tem na cidade, com a carência e com a necessidade que a população tem de uma boa assistência médica, e
sem dúvida, naquela época fui muito bem acolhido e não tenho dúvidas que agora, se Deus quiser, também serei muito bem acolhido pela cidade de Caicó, pelo povo caicoense novamente. Agora veio o convite para integrar a equipe de profissionais da Clínica São José, não é isso? Isso. Na verdade, esse é um sonho antigo, né, de voltar aqui para a região. Quando a gente sai principalmente para fazer residência fora, e toda a minha formação praticamente foi em capital ou em locais longe, né, do interior, a gente sempre fica muito tentado a manter-se nesses locais, né, por dois motivos. Um, porque você começa já a ter uma proximidade com seus professores, preceptores, enfim, e trabalha num local que tem muita estrutura. São estados, por exemplo, o estado de São Paulo é um estado muito rico em relação a isso, né, em relação à saúde, comparado com o nosso. Mas esse sempre foi um desejo. E como eu falei para você antes do início da entrevista, por dois motivos principais. Acho que o primeiro motivo é por essa identificação com a terra, né? Ter nascido aqui, apesar de não ter crescido aqui. Outro, porque eu realmente gosto do interior. Eu acho que é uma população, além de muito acolhedora, é uma população que realmente transmite um carinho muito grande. Isso é muito recompensador do ponto de vista pessoal, e isso não tem preço. E segundo, na verdade, quando você pensa em assistência à saúde a essa população, que eu já mencionei que é uma população tão carente, tão acolhedora, tão carinhosa com a gente, se os médicos que têm essa formação fora, têm acesso a esses outros conhecimentos, digamos assim, essas outras experiências, eles não voltam para o local de origem, seja ou muito próximo do local de origem, a saúde nunca vai mudar. Então, se as figuras elas não mudarem, não se juntarem, a assistência talvez seja prejudicada. Então, esse foi um grande sonho, né, sempre de tentar trazer ou de tentar melhorar, que seja 1%, 2%, 3% a qualidade da assistência à saúde. E nesse contexto veio sim o convite, né, particularmente de Sérgio e Wander, né, que já são cardiologistas conhecidos aqui da cidade, para que a gente pudesse formar um grupo, né? O nosso objetivo quanto cardiologistas hoje é formar um grupo de atendimento de excelência para o nosso paciente, podendo oferecer ferramentas diagnósticas e ferramentas terapêuticas, né, para oferecer realmente o melhor cuidado para esse paciente. E talvez a grande sacada disso, Marcos, seja o fato de ter acesso ao prontuário, né, do outro, as anotações, enfim, o raciocínio do outro, e a gente integrar uma grande equipe que conversa entre si e consegue chegar a consensos. Então, às vezes um tem uma preferência maior por uma sub-área da cardiologia, às vezes o outro tem em relação a outro. Então a gente pega um paciente um pouco mais complexo e consegue discutir entre nós casos mais complexos, chegar, cada um dando sua opinião, sugestão, então a gente consegue oferecer o melhor de cada um. Como você falou, acho que em vez de um médico, talvez o cara tenha 3 médicos. Ou seja, o cliente da Clínica São José, né, que optar pelo serviço de cardiologia, ele não vai contar apenas com um, talvez tenha o da sua preferência, mas ele vai contar com 3, né, com a ajuda de 3 cardiologistas em um serviço só, seria mais ou menos assim. Isso, a ideia é justamente essa, é que às vezes por questões de agenda, às vezes por questões de compromissos, os médicos não vão estar aqui 100% do tempo, presencialmente. Então o cara, se precisar eventualmente, né, um paciente, se eventualmente precisar, ele vai receber um cuidado com a mesma qualidade por um outro profissional, né, que compõe esse grupo, como eu falei, mais uma vez, sem perder a qualidade e sem perder a linha de raciocínio que já vinha sendo utilizada. Então a gente, por essa facilidade de comunicação, por integrar o mesmo grupo, a gente consegue fazer isso. Tanto que a gente batizou esse grupo, né, eu, Sérgio e Wander, particularmente, mesmo lá dentro da Clínica São José, de Instituto Médico Ameno, que é o embrião de um primeiro projeto maior, digamos assim, de oferecer esse modelo
de assistência, pelo menos na cardiologia por enquanto, né? O modelo de assistência em que o grupo consegue oferecer uma assistência de melhor qualidade e deixa o paciente sempre assistido quando ele precisa. Doutor Keyner, as pessoas estão cuidando bem do seu coração? As pessoas têm procurado cada vez mais o cardiologista ou deixa para procurar quando realmente a situação se agrava? A gente tem 2 perfis de paciente, principalmente, sabe, Marcos? Tem um paciente que procura preventivamente, e infelizmente isso ainda é uma parcela pequena da população que faz a procura preventiva. Esse seria de fato o ideal, a gente conseguir estimular cada vez mais o tratamento preventivo em vez do tratamento que vai remediar as coisas. Normalmente essas pessoas ou elas têm um grau de instrução em termos de saúde bom, então por isso elas conseguem fazer essas avaliações preventivas, esse tratamento preventivo, ou ficam impressionadas com algum evento mais catastrófico, seja consigo mesmo, seja com algum familiar próximo, algum conhecido, e acabam procurando preventivamente. É bom a procura preventiva. Entretanto, a maioria, de fato, ainda procura quando já tem algum sintoma ou quando já tem alguma condição cardíaca um pouco mais grave. Isso nos deixa mais limitados em relação ao cuidado, mas também, uma vez feito o diagnóstico precoce, as patologias cardiológicas podem ser tratadas, o paciente pode levar uma vida normal, inclusive mantendo sua funcionalidade, que é o nosso grande objetivo. Agora, existe uma idade, por exemplo, ideal para que você possa realmente iniciar o atendimento cardiológico? Então, o cardiologista, na maioria das vezes, ele é a porta de entrada da maioria dos pacientes, né? A especialidade de porta de entrada. Antes da gente fazer a residência em cardiologia, a gente faz a residência em clínica médica. Então, você forma, você vira um médico generalista. Depois você faz clínica médica 2 anos, você se especializa em clínica médica, medicina interna, como os americanos costumam falar. E então a gente já tem um leque muito maior de conhecimento e de experiência para tratar o paciente adulto. E depois você faz cardiologia. Particularmente em relação à sua pergunta, quanto à questão de início de avaliação cardiológica, eu acredito que todo paciente adulto, isso não é consenso ainda na literatura, todo paciente adulto precisaria passar particularmente pelo menos uma vez no cardiologista e depois... Isso por ano? Desculpa? Por ano? Não, pelo menos uma vez inicialmente. A partir dos 30 anos existe um consenso maior de avaliação anual desses pacientes, e a depender das comorbidades, sejam elas pacientes obesos, diabéticos, metabólicos, né, com alteração de colesterol, histórico familiar mais importante, ou pacientes mesmo que saudáveis, mas que queiram realizar uma atividade física mais competitiva, esses pacientes precisam de uma avaliação mais regular com o médico cardiologista. E isso vai ser definido entre o médico e o próprio paciente. A gente sempre oferece as alternativas para que ele, em termos de frequência de atendimento, né, as nossas sugestões, e a partir daí o paciente ele vai desenvolvendo realmente essa relação, e uma vez a gente tendo o histórico e fazendo aquilo que a gente comentou no início de tratamento preventivo, a gente evita muita coisa e o ruim que aconteça com o paciente ao longo de sua vida. Eu vi aqui no seu currículo que você fez uma pós-graduação em medicina do sono, né? Pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein em São Paulo, né? Existe relação do sono com o coração? Por exemplo, quem dorme ruim, quem não dorme bem, ele é propenso a ter problemas com o coração, ou são os problemas do coração que proporcionam um sono ruim para as pessoas? Perceba, Marcos, é muito bem colocado. Na verdade, essa pós-graduação ela ainda está em curso, né? Eu ainda estou fazendo essa pós-graduação em sono lá no Einstein, e ela nasceu, esse objetivo nasceu justamente do que eu observava no consultório. Sua pergunta ela tem uma dupla resposta. Tanto o sono prejudica o coração, quanto problemas cardíacos mais avançados eles podem prejudicar o sono. Tem muita gente que chega com queixa no consultório de que não consegue dormir por falta de ar, ou acorda durante a noite com falta de ar, precisa sentar, passar um tempo e daí melhora do cansaço.
Isso particularmente é um sinal de uma patologia específica, né, de insuficiência cardíaca, mais conhecida como coração crescido, que a gente precisa avaliar melhor. Mas o contrário é muito verdadeiro, né? O contrário de que o sono tem potencial, né, de interferir com a saúde cardiovascular e que até pouco tempo atrás isso era negligenciado. Isso não era considerado algo tão importante. Foi daí que nasceu o meu interesse pelo tema. Além de ser uma queixa muito frequente dos pacientes, né, dificuldade de sono, elas particularmente, foi feita uma pesquisa recente na população de São Paulo, em que 30% das pessoas, 30%, veja, de 20 milhões de habitantes, 30%, não, um terço, tem algum distúrbio de sono. E particularmente no coração, a gente sabe que uma patologia em especial, a apneia obstrutiva do sono, que um dos principais sintomas associados é aquele roncador crônico, aquele paciente que ronca, normalmente que engasga durante o sono. A gente sabe que pelos microdespertares ele tem uma chance maior de ter arritmias, hipertensão que a gente não consegue controlar com medicamentos, insuficiência cardíaca e por aí vai. Então sim, o sono tem relação com o coração nas duas vias, é uma via de mão dupla. Tanto o coração pode prejudicar a qualidade do sono, quanto principalmente aí o sono, alterando a qualidade da saúde cardiovascular. O nosso ouvinte Francisco das Chagas diz que dorme apenas 3 horas por noite. Ele quer saber se isso é ruim para o coração. Então, um estudo clássico em relação a sono, ele colocou um ponto de corte de 6 horas. E foi-se acompanhado esses pacientes por alguns anos. E viu-se que os pacientes que dormiam menos de 6 horas tinham mais problemas, de um modo geral, mais mortalidade, digamos assim, por todas as causas, e particularmente alguns transtornos cardíacos também, por privação de sono. Daí a gente tem que ver qual é a causa dessa privação de sono para tentar tratar, né, de maneira mais adequada. Respondendo objetivamente a pergunta, 3 horas de sono é muito pouco, independente da faixa etária. Entretanto, tem que ser feita uma avaliação um pouco mais pormenorizada para saber se, eventualmente, esse paciente não tem, né, o Francisco, ele não tem um sono irregular por alguns erros que a gente chama erros de higiene do sono. Então, eventualmente, se ele não faz muitos cochilos durante o dia, se ele não está usando muito estimulante, cafeína, dependendo do horário, exposição a telas, tudo isso é importante ser avaliado, né, para a gente conseguir uma melhor qualidade de sono. A Marta Cristina pergunta, Dr. Kênio, roncar muito e alto tem a ver com o coração? Não propriamente com o coração. Isso aí acontece, esse é um dos principais sintomas de apneia do sono. Isso aí acontece porque quando a gente está dormindo, toda essa musculatura e todos esses tecidos aqui da região da garganta, eles acabam relaxando também. Acho que isso já deve ter sido comentado por outros médicos aqui. Então, essa região da hipofaringe, né, e ela começa a ficar mais relaxada, feita por musculatura. Quando a gente está dormindo, principalmente de barriga para cima, ela cai e faz uma obstrução parcial da via aérea. Como não passa ar, o corpo ele é muito bem feito, né? Deus ele foi muito perfeito naquilo em que ele fez. Então, para evitar que o paciente ele não consiga respirar por muito tempo, o que acontece é que o corpo acorda o paciente, mesmo que ele não se lembre que isso acontece, né? E esse acordar, esse micro despertar que a gente chama, causa alguns problemas a mais, e isso pode sim interferir na saúde cardiovascular com início de arritmias, aumento de coração, hipertensão arterial e outras patologias mais. José Rubens Oliveira, o ideal é dormir 8 horas com 2 horas de sono profundo? Então, José Rubens, na verdade, esse é um mito, um grande mito em relação à saúde do sono, em que as pessoas colocam pontos de corte para esse sono, para o período de sono. Na verdade, não se há consenso em relação a isso. Isso varia durante o desenvolvimento humano, né? Diferentes faixas etárias. Pra você ter ideia, um recém-nascido pode dormir até 22 horas e isso ser normal.
apesar de os pais aí de primeira viagem saberem que eles costumam acordar, infelizmente, nos piores horários, né? De madrugada, ou enfim, em outros horários. Ou às vezes nem dorme, né? Isso, às vezes nem dorme. Estou passando por isso lá em casa. Pois é, então aí Marcos é uma testemunha fiel em relação a isso. E em relação à questão de sono profundo ou sono mais leve, a gente tem algumas graduações mais técnicas para os estágios de sono. Não existe também um número específico, tá certo? O que a gente costuma mais levar em consideração é a quantidade de ciclos noturnos que a gente tem desse sono. Então existe sono REM, existe sono N1, N2, N3. O sono N3, que é o sono de ondas lentas, seria considerado o sono mais profundo, e cada um tem o seu papel na estrutura do sono e na recuperação desse paciente. Então, não, a resposta é não obrigatoriamente tem que ser 8 horas por dia e não obrigatoriamente tem que ser 2 horas de sono profundo. Eu não entendi bem a pergunta aqui do nosso ouvinte, Andréa Carla, aqui no nosso Facebook. Ela apenas colocou, pode ser neurológico? Não sei se ela tentou colocar alguma coisa antes, mas existem problemas no coração que tem a ver com essa questão de neurológico, não? Eu não sei se a pergunta foi direcionada ao sono ou direcionada do ponto de vista cardiovascular, mas vamos lá. Existem alterações neurológicas que de fato têm implicações na medicina do sono, né, na arquitetura do sono como um todo. Isso tem que ser avaliado, por isso que o tratamento habitualmente é um tratamento interdisciplinar, né, que a gente tem várias especialidades que podem ajudar, né, no cuidado do sono. Então, sim, pode ser, problemas do sono podem estar relacionados com problemas neurológicos, por isso que a avaliação precisa ser feita de maneira mais cuidadosa. 2. Em relação a distúrbios cardíacos, é bem pouco comum essa associação, né, nessa primeira via, nessa primeira mão, né, do cérebro causar problemas cardíacos. Existem condições pontuais em que há uma descarga adrenérgica, por exemplo, quando o paciente tem um AVC ou quando ele tem uma hemorragia intracraniana, ele pode sim ter um problema cardíaco associado a isso, né, que é o que a gente chama hoje de Heart Stroke Syndrome, né, de coração e AVC, a síndrome coração-AVC. Mas o contrário é muito mais verdadeiro. Às vezes pacientes que têm arritmias cardíacas têm uma chance maior de ter AVC e por isso tem que procurar um médico e fazer um tratamento preventivo justamente para evitar que isso aconteça. Nosso ouvinte Tassiana pergunta, Dr. Kênio, quem fez um ecocardiograma recente? Com quanto tempo pode ser repetido para saber como estar depois das medicações? Vamos lá. O ecocardiograma é um exame extremamente importante porque ele faz uma avaliação funcional e anatômica do coração. O ideal é que a gente tenha um ecocardiograma de base da maioria dos pacientes, para que a gente tenha já um panorama, aí fazendo trocadilho até com o nome do programa, um panorama geral de como é que está a saúde cardiovascular, mas o intervalo para repetição do exame, ele não é obrigatoriamente, por exemplo, com 6 meses ou 1 ano. Para os pacientes portadores de doenças cardíacas, a gente costuma dizer que a gente só precisa de um novo eco se a gente fez uma intervenção nova nesse paciente, seja o paciente foi fazer um cateterismo, teve que fazer uma angioplastia, ou se o paciente mudou sintomatologia. Então, esse paciente ele estava compensado, ele passou a não ficar mais compensado, ele está agora muito mais cansado, mais limitado para suas atividades, ele precisa de um novo ecocardiograma. Então, normalmente é quando o paciente muda o seu status quo, quando tem alguma intervenção extra, né, feita. O nosso ouvinte Valdemir pergunta, por que algumas pessoas morrem durante o sono? Valdemir, normalmente a morte relacionada aí durante o sono, que a gente chama de morte súbita, né? Toda morte em que o médico não presenciou, que não foi presenciada, assistida, a menos de 1 hora, a gente considera como morte súbita. A maior causa de mortes súbitas no mundo são de origem cardiovascular, né? Mais de 60%, 70% das mortes súbitas são de origem cardiovascular, e elas têm duas grandes etiologias, 2 grandes causas. Ou o cara infartou, ou o cara teve uma arritmia durante o sono. Não é o mais comum. O mais comum é que, por exemplo, você já deve ter ouvido falar essa relação,
do cara que infarta nas primeiras horas do dia. Isso tem algumas relações com hormônios que são secretados nesses horários e em períodos mais frios. E a gente tem essa relação. A morte súbita, ela tem essas causas que eu já mencionei, não obrigatoriamente é durante o sono, não é essa a estatística principal, mas alguns pacientes que já são cardiopatas podem ter sim durante o sono. E a apneia do sono pode ser um dos deflagradores disso aí. Eu fiquei agora com uma curiosidade, pode até ser uma pergunta, mas realmente é de quem não tem um conhecimento e quer entender. A pessoa que morre durante o sono, por exemplo, de repente ela pode até morrer sem saber, ou ela sente uma dor, ela acorda e depois acaba falecendo, ou de repente vem do nada, assim. Marcos, na medicina a gente tem uma máxima, nem nunca nem sempre. É muito difícil definir algumas coisas particularmente. Essa experiência perimorte que a gente menciona, né? Muita gente fala, vi minha vida passar perante meus olhos, ou eu vi uma luz no fim do túnel, enfim. Todas essas perguntas, e associada à sua também, elas não têm uma resposta definitiva. Dependendo da causa de morte, sim, o paciente pode acordar com sintomatologia e falecer, não sendo presenciado, ou o paciente pode ter também uma morte que ele não tem consciência disso. Por exemplo, se for um evento arrítmico, né, se for uma arritmia maligna que ocasionou aquilo, pode ser que o paciente chegue a falecer, mas que não tenha nenhuma sintomatologia que chegue a acordá-lo. Se for, por exemplo, um infarto, em que o paciente ele tem uma área ali sob risco, ele acorda com dor e depois falece, aí já é uma outra situação. Eu acho que a melhor morte que pode existir é você realmente morrer dormindo, né? Sem sofrimento nenhum. Engraçado essa pergunta, porque até a forma da morte, existem livros bacanas. Existe um livro que é muito bacana, que é da Ana Cláudia Quintana, eu acho, cujo título é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela fala a respeito da experiência de morte e tudo mais, e que a morte não obrigatoriamente é uma derrota. A gente que tem a religião católica, a gente sabe que a morte não é uma derrota, mas particularmente a morte também não precisa ser uma derrota nem para o médico, nem para o paciente. Ela pode ser uma transição e pode ser, se bem cuidada e se bem assistida por um profissional cuidadoso e dedicado, ela pode ser o menos traumática, tanto para a família quanto para os pacientes. Tem muitas perguntas aqui chegando, mas vamos fechar aqui a nossa entrevista com a seguinte pergunta. Doutor Kênio, minha filha tem um acelero no coração e às vezes ela sente dor, fiz eletro, não deu nada, o que pode ser? De repente o coração dela acelera do nada. Tá. Essa pergunta ela é bem comum e chega muito no nosso consultório, essa mesma queixa. E por mais que o paciente ele não tenha tido nenhuma alteração, particularmente no eletro de base, o que é mais importante para a gente avaliar é o eletrocardiograma ou algum exame mais apurado, né, durante o período de crise. Porque aí a gente vai conseguir ver se isso é unicamente uma aceleração do coração do ponto de vista benigno, que é o que a gente chama de uma taquicardia sinusal, que é quando a gente tem um susto, ou quando a gente faz um esforço físico maior e a gente sente o coração acelerar, isso é normal e isso é bom que aconteça. Ou a gente também pode ver se na verdade isso corresponde a algum evento arrítmico. Existem pacientes que mesmo numa idade jovem, já tem patologias, já tem arritmias, que são arritmias, na maioria das vezes, congênitas, né? Nasce com aquilo ali, e que tem essas crises de arritmia, às vezes passa mal, não tem só a sensação de aceleração, às vezes passa mal, às vezes desmaia, e isso às vezes é às vezes confundido com, inclusive, epilepsia, né? Por isso que a gente tem que ter um maior cuidado nesse diagnóstico. Eu sugeriria que ela procurasse um médico cardiologista, a depender da idade da filha dela, talvez até um pediatra que conseguisse fazer essa triagem um pouco melhor para o cardiologista, ou o cardiologista pediátrico, para a gente avaliar melhor essa queixa e descartar principalmente
as patologias mais graves. Dr. Keino Santos, ele é médico e cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Quero aqui agradecer a sua participação, desejar as boas-vindas. Hoje meu coração está sofrido, felizmente ontem nós perdemos para o Fluminense, né? Mas confiando de que, viu, Zé Rubens, sábado 3-1 para o Mengão, né? Para que o nosso coração possa dar uma aliviada. Doutor, obrigado pela sua participação, até outra oportunidade. Eu que agradeço, Marcos. Na verdade, hoje meu coração está feliz porque eu sou vascaíno. Bichos de sentimentos. Pois é, então assim, eu agradeço demais a oportunidade. Final, né? Infelizmente, mas enfim. Como a gente perdeu para o Flamengo, isso não importa. Mais uma vez, muito obrigado, Marcos, Geraldinho, por todo o acolhimento, né? Mais uma vez, fui muito bem acolhido aqui na cidade de Caicó, muito bem acolhido no seu programa. Espero que essa oportunidade se repita mais vezes e que a gente possa, como esse foi o objetivo, ao voltar para Caicó, que a gente possa oferecer uma saúde de excelência, mesmo no interior, mesmo no Seridó, mesmo com uma quantidade limitada de recursos, e que a gente possa oferecer o melhor para o nosso paciente, né? Quanto grupo e quanto pessoa individual, médico individual, e que a gente consiga também promover esse trabalho bacana que é de educação em saúde. Muito obrigado, um bom dia a todos e até a próxima. 7h52.